Shalom a todos vocês, este é o canal Fiel ao Nome. Eu quero meditar com vocês aqui no livro, uma história contada, um homem por nome de Yahuzef. Vemos aqui a história desse Yahuzef, que é interessante. Barnabé é um nome que foi colocado pelos apóstolos no significado de foi generoso, ou ele era generoso. A primeira citação do nome deste homem diz que ele vendeu um campo e doou o dinheiro para ajudar os irmãos necessitados da comunidade de Yerushalayim. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 até o 37. Este ato foi exemplo da atitude demonstrada por muitos dos Meshirim. A palavra Meshirim, em hebraico, é chamados os seguidores de Meshiahu, e eles traduziram por o cristão, né? Que Cristo, para eles, é o Messias. Então, vendo que quando fala de cristão, cristianismo, na Bíblia hebraica, Meshirim, porque é os seguidores de Meshiahu. Esse é na Bíblia hebraica, não na Bíblia que nós pegamos traduzida, é diferente, é chamado de cristão. Na igreja primitivas, era uma contribuição totalmente diferente de hoje. As pessoas que viveram naquela época são pessoas que tinham muito temor a Yahweh, e eles tinham um pensamento que era dessa forma que agradava Yahweh, porque Yahushua, o seu mestre, ensinou eles como deveria fazer. Primeiramente, amar os seus irmãos da fé, colaborar com aqueles que são fracos, que têm necessidade. Então, aqueles que possuíam mais de uma propriedade, vendia para dividir com os mais pobres. Então, eles trabalhavam assim por fé, porque acreditavam que era dessa forma que poderia seguir, Tinha que ir em frente dessa forma, ajudar aos mais fracos. É diferente do egoísmo e o interesse próprio, que muitas pessoas pensam só em si próprio, não pensam nos mais fracos. Então as pessoas fracas que se viram, mas não é dessa forma. Quando se tratamos de comunidade, é uma sociedade. Estamos todos juntos e ver um irmão fraco passando necessidade, e ele, contanto não ajudar aquele que é mais fraco, então ele não está seguindo o mestre Yahushua, Está bem fora disso daí. É muitas coisas que hoje nós observamos que não bate bem com os fatos reais do tempo apostólico, como que o povo seguia a Yahweh, Então veja aí. Mas vendo essa história desse rapaz, desse discípulo, a bondade, então combinava muito bem com o nome que ele tinha, chamado de Yahuzef. Porque esse nome de Yahuzef em hebraico, eles chamam ele de José, na língua portuguesa traduzida.
mas em hebraico é Yahuwah. Tem um significado de Yahu, né? Significado de Yahu, na primeira Yahu, né? E depois, dando a continuação, chamado de consolo, né? Ou Yahu, dá-me outro filho. É o significado do nome. Mas sempre o nome de Yahu está junto, em primeiro lugar, nas iniciais das palavras do nome dele. Mas esse nome, na Bíblia que nós temos hoje, não fala muito a respeito de o nome dele escrito lá, Yahuwah. Você encontra no livro de Salmos, né, 81, versículo 6, aí você vê, lá ali fala o nome dele, Yahuwah. Parece que eles tiraram o completo nome dele e colocou as iniciais, somente o Yud e o Sam, né? Então chama de Yosef. Tiraram da lista do nome dele, que é chamado de Yahuwah, bem diferente. Mas não sei por que eles trocaram, diminuíram, né? Abreviaram o nome dele. Talvez, não sei qual é o interesse disso daí. Mas se tivesse colocado o nome completo, seria melhor, né? Yahuwah, né? É mesmo mais melhor, né? É isso aí, é um sentido melhor, né? Um nome completo. Outros discípulos no início da comunidade mostraram o amor sacrificial que Yahuwah ensinou. Eles seguiam a regra de acordo com o que o mestre ensinava para eles. Isso aí está correto, você fazer uma boa ação, né? Porque foi assim que Yahuwah ensinou, fazer esse trabalho, né? Sincero, honesto. Você prega, ensina o caminho da salvação e também ajuda os mais fracos. É muito bom colaborar com aqueles que estão fracos na fé ou fracos de trabalho, em toda parte. Então, uma contribuição, né, da comunidade, isso é muito bom. Barnabé tem um significado de consolador, consolava os seus irmãos, né, que estariam com ele na fé. E você lê no livro de Atos, capítulo 4, 36, aí está o relato, conferindo as palavras que ele falava de acordo com o que estava na base. Relata um fato interessante, né, também, o nome dele, o nome original deste homem que nós falamos, Yahuwah, é chamado de José nas traduções. Mas os apóstolos chamaram ele de Barnabé, né, deram o nome de Barnabé, significando filho da exaltação, ou filho de consolação, que também, né, dá uma ajuda, colaboração, né, consolar aqueles que estão passando necessidade, os que estão bem fracos, dando ânimo, incentivando. Isso é muito importante. Que esse apelido que foi colocado, vamos pegar um apelido muito bom, né, que é concernente ao consolo, né, está muito bom. Nós vemos que esse homem não vivia atacando e caluniando uns aos outros, né, criticando os irmãos da comunidade também. Ele não fazia isso. Mas hoje, às vezes, a gente encontra os irmãos que às vezes atacam, né, trazendo calúnia da pessoa, fuxico daqui, fuxico dali, né? E muitas vezes, por causa dessas dificuldades, os irmãos não têm amor um com o outro e até divide as comunidades, porque não quer ficar junto com os irmãos que muitas vezes reclama, né? Reclama. E isso então faz divisão na comunidade. Mas a comunidade é uma associação, não pode ter divisão. Eles têm que se unir, cheio de ânimo, dar bom exemplar, para que outras pessoas se aproximem. Hoje está um pouquinho complicado, porque com tantas comunidades chamadas de igreja dividida, as pessoas que não têm conhecimento com as escrituras, hoje eles ficam
falando, porque não tem união. Eles xingam uns aos outros de falso profeta, então um monte de problemas, e isso causa um prejuízo muito grande, que faz com que as pessoas que estão querendo entrar, eles não entram porque veja que não tem união entre eles, é tudo diferente um do outro, separado, né? Formas diferentes, né? Irmãos fuxiqueiro, falador, então tanta coisa que acontece hoje, e então fazendo escândalo. Então começa hoje a gente vê o escândalo do modo geral, né? De pessoas diferentes um do outro, com comunidade, né? Isso não acontecia na época dos apóstolos. Os apóstolos viveram uma vida tranquila, né? Na sociedade, entre os irmãos da fé. Mas aqueles que não quiseram são pessoas que já afastaram na época, que hoje nós pode ver, hoje talvez seria isso aí, as pessoas que não ficaram com os apóstolos se separaram, e hoje está essa separação até hoje, essas divisões, né? Mas observando as comunidades, muitas vezes, entra, presta atenção, veja, e tem uma congregação que está praticando. Nem todas as congregações é errada, então tem muitas congregações que andam certo, e você pode observar. Também não há desculpa nisso, porque não tem pessoa sincera hoje, que você acha que não vai encontrar outra igreja conforme está escrito no livro dos apóstolos. Da comunidade, as pessoas todas eram um só, da união. Mas você pode encontrar sim. Você tem que ter bom ânimo, visita aqui, visita ali, você vai encontrar aquela que você está querendo, né? E você pode se sentir muito bem com eles lá. Não pode falar de todo mundo, porque tem gente sincera sim. Tem muita gente sincera. Tem gente falso, comunidade falsa, mas também tem comunidade certa. É só questão de você sentar junto e a meditar, e você ver os passos de cada um, você vai ver. Você vai encontrar um lugar certo para que você possa ficar nela, congregando, né? Não criticar todas as pessoas. Examina, e você vai encontrar a sua, corretamente, do jeito que está lá. Então você vai encontrar como está escrito no livro dos apóstolos, sim. Então é encorajar uns aos outros, animar uns aos outros. Esses irmãos naquela época ajudavam, encorajavam as pessoas a permanecer na fé, né? E as contribuições para os mais fracos. As histórias de Yahuzef a gente encontra no rodapé da Bíblia Nevi. Então você encontra lá nessa Bíblia, essas novo modelo que saiu hoje, você vai encontrar a história desse Yahuzef, que foi muito bom. Esse dá notícia como ele fazia as contribuições e dava ânimo para aqueles que estão fracos, né? E assim por diante. Você pode encontrar esses estudos baseados lá, onde a gente baseia também, todos nós baseamos em estudo para meditar, para aprender, escolher a nossa parte que nós interessamos, sim. Aqui fala que Barnabé foi um membro da comunidade primitiva de Jerusalém, que é chamado de Jerusalém, e descendente da tribo de Levi, né? Descendente da tribo de Levi, que era de lá, e também era original de uma família sacerdotal judaica, né? Então somos informados que Barnabé vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, trouxe o dinheiro da venda do imóvel que aos pés dos apóstolos, né? Para que as necessidades dos irmãos fossem cumpridas e realizadas. Isso foi um bom testemunho que foi dado a respeito desse homem que congregava, né? Ele mostrou como seu nome estava valendo, né? Que tem o título do nome de algo. Então você vê que ele estava fazendo de acordo com o seu nome, fazendo uma obra de caridade, ter um coração bom, né? Pessoa que sirva aí, né? Com um coração perfeito, cheio de ânimo, cheio de fé, né? Assim é que todos os irmãos de todas as comunidades deveriam fazer igualzinho, como esse Yahuzef que fez,
que escreveram para mostrar suas ações, sua habilidade de fé e confiança nos ensinamentos de Rússia. Então, veja só, é isso aí. Eu quero meditar com vocês no próximo vídeo. Vamos aguardar o próximo vídeo, que eu vou meditar com vocês lá, porque no vídeo não posso aumentar muitos, né, porque senão fica complicado e as pessoas também enjoam de ficar assistindo um vídeo só muitos minutos. Então, reduzindo de uma forma que você pode sentir bem. Shalom para vocês, até o próximo vídeo.